Olá, live do Capetinha no Instagram, @manoviewer e no YouTube, @manovilbonecos, live explicando tudo como se fosse para criança, bem simplesinho, tá bom? Tentando não falar difícil. E hoje vou reagir ao shorts publicado aqui, que é mesmo? É soberania, tá bom? Aqui do meu lado, sempre ele, o Manoviewer, mostra a cara para não dizer que você fica escondendo atrás do boneco. Olá, tudo bom? Olá, tudo bom pra você aí, tudo bom? Tá brincando que tá sem som. Sério, gente? Ai, para com isso. Que saco. Bom, vamos lá. Alguns políticos, tipo Não, pera. Deixa eu ver quem tá aí. Tá, Juliette Quilo Sierra, tudo bom, querida? E aí, deixa eu ver quem entrou. O quê? Falar das Zambesi? Eu não tô sabendo de nada. Deixa eu ver. Sério? Nossa, eu não olhei o jornal antes de entrar. Sério, Zambelli presa? Ig de pai. Não, você tá brincando. Sério? Nossa, como? Bora comemorar, Eduardo Santos. Sério? Não, pera, não. Nossa, o plantão. Vamos lá ver aqui o plantão do Capetinha. Pera aí, deixa eu ver aqui. Nossa! Vamos ver o primeiro G1. Vocês não estão mentindo! Olha! Carla Zambelli é presa na Itália, diz o ministro da Justiça. Deputada deixou... Presa como? Deputado italiano diz que descobriu casa de Zambelli e chamou a polícia. Olha, preso por il fratelli italiano, militante feminista, a foragida, que ela pertenceu àquele grupo das mulheres de peito de fora lá, né? Quem? Ângelo Bonelli indicou o endereço. Aí não tem jeito, né? Nossa. Falsidade ideológica. Mas preso agora tem que deportar, né? Aí é outra história, vixe, mas haja coração, hein? Foi levada para a delegacia local. A partir de agora, as autoridades italianas têm até 48 horas para definir sobre sua soltura, extradição ou prisão domiciliar. Ai, vamos rezar pro Papa aqui. Ai, não, prende, manda pra cá, manda de volta, manda de volta. Sekhmet, olha, gente, ai, para que... Cacete, eu dou um clique aqui, aí entra um teclado. Que droga esse Instagram aqui. Chamou lá a migra. E enriquece, é isso aí. Gente, tá presa. Agora é esperar. Vamos esperar. Nossa, manha. Bom, vamos lá. Começamos bem. Excelente notícia. Gente, alguns políticos, tipo um ex-juiz federal que detesta a leitura de livros, né? Por amor, né? Leia livros, meus amores, vocês não vão se arrepender, viu? Olha aí o ex-juiz que não gosta de ler livro e passou em concurso. Como que isso acontece, né? Se é você que não leu o livro, imagina se você vai passar no concurso. Esperar o próximo, sabrina.mro, né? Então... Ele disse que o presidente Lula é um anão diplomático. Fora o uso indevido do nanismo para insultar, o ex-juiz talvez quisesse dizer que o presidente do Brasil é pequeno, insignificante em suas ambições na geopolítica. Bom, a começar na guerra da Rússia contra a Ucrânia, em que o Lula, ao ver o seu parceiro no BRICS, a Rússia, numa treta, defendeu a Rússia. Sem defender muito, pois disse que os dois países deviam parar com a guerra. Tipo, meninos, parem de brigar. O Volodymyr Zelensky da Ucrânia, esse sim pequeno na diplomacia, muito mais rato em fazer marketing de si mesmo, né? Falou que a guerra era justa e que não ia parar. Né? O Lula não estava muito empolgado com o BRICS, né? Porque ele que assinou a adesão em 2010 junto com o Hu Jintao, na época o presidente da China, né? Talvez o Lula não acreditasse que a China cresceria tanto a ponto de desafiar os Estados Unidos. E o Lula sabia que o Brasil precisava dos Estados Unidos.
tá? Quando o George W. Bush, o presidente da época, estava lá no segundo ano do mandato dele, aí o Lula entrou, ele se preparava para invadir o Iraque e pediu apoio ao Lula, para que tentou se manter neutro. O Lula ficou assim, não, veja bem, mas depois disse que apoiaria os Estados Unidos se a ONU aprovasse a invasão. É preciso lembrar que o Iraque do Saddam Hussein comprou carros fabricados no Brasil, sabia? O Passat, a Belina, o Corcel 2 e os blindados Cascavel e Urutu. Uns tanques de guerra que ao invés de lagarta usam pneu de caminhão. Tá? Antes de vencer as eleições contra Jair Bolsonaro, isso ninguém fala. Os Estados Unidos enviou a comandante do Comando Sul, Laura Richardson, pesquisa aí, Laura Richardson. Ela fez vários encontros, na época quem era? O Joe Biden, o presidente, né? E o Lula acreditava que o Biden ia ganhar. A Laura Richardson fez vários encontros com generais, brigadeiros e almirantes para demonstrar, até advertir, que os Estados Unidos não iriam tolerar o desrespeito aos resultados da urna eletrônica. Tá? Ninguém fala isso, ninguém dá crédito, mas o Lula deve o seu mandato às Forças Armadas e ao presidente dos Estados Unidos. Tá? Gente, eu preciso que vocês sigam e se inscrevam no canal aqui do YouTube. Aqui não, né? Eu tô falando aqui porque depois eu vou publicar lá no YouTube. Gente, vai lá. É de graça e não compromete em nada. Se inscrever, seguir e se inscrever. Só clica. Tá? Ninguém está seguindo, ninguém está se inscrevendo. Foram lá dois seguidores só, 3 seguidores foram lá no canal do YouTube lá. Eu preciso da ajuda de vocês, gente, por favor, vai lá. Para ajudar a conta a crescer, é apenas 4 cliques. Você sai daqui, clique, entra no YouTube, clique. Vai lá na tua conta do YouTube, aí procura lá @manovilbonecos. Tá? Depois eu ponho o link no story do arquivo dessa live aqui. Aí aproveita, gente, por favor, vai lá e segue, inscreve para a conta crescer. Eu preciso, minha nova fase de crescimento nas redes sociais, eu preciso do YouTube. Eu tô empacado com o TikTok. TikTok assim, tipo, é uma plataforma flopada socialmente, né? Você é grande no TikTok, mas você não é nada. Instagram comecei a crescer também, mesma coisa assim. Legal, bacana, tal, todo mundo, nossa, o Manoviewer, o capetinha, mas assim, socialmente isso não me traz publi, não me traz trabalho, e eu acabo só dependendo do Crucifix, né? Então aí, assim, eu preciso crescer mais, ficar menos dependente, apesar, assim, é o que tá segurando a onda aqui, entendeu? O Crucifix de vocês. Por que o Lula deve o mandato dele às Forças Armadas? Perdi a explicação, entre agora. Geógrafo.id. Bom, no período que antecedeu o Bolsonaro era presidente ainda, o Biden era o presidente, né? O Biden não gostava do Bolsonaro. Tá? E os Estados Unidos começou. Os Estados Unidos sabe tudo, né? O serviço secreto tá infiltrado em tudo aqui, né? Então eles estavam percebendo que ia ter golpe. Eles sabiam, os Estados Unidos já sabia. Então ele mandou a comandante. O mundo, ele é dividido em setores norte, sul, leste, oeste. Em pelo menos 8 setores. Os Estados Unidos dividem o mundo em 8 setores. Então tem aqui o setor norte, o Mar do Norte, que é a Europa e Hemisfério Norte, Europa e Rússia, e Ásia Norte, né? O Atlântico Norte, o Atlântico Sul, o Pacífico, o Índico e eu acho que tem África, tem 8 setores, assim, eu não sei bem, tá? Então, a comandante do setor sul era essa Laura Richardson. Essa Laura Richardson, assim, não saía de Brasília. Ela toda hora, assim, ela saía do porta-aviões dela, desembarcava, voava, desembarcava em Brasília, sabe? E pedia reunião. Ela se reuniu com todos os generais
de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e o Sul, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Porto Alegre. Tá? Ela se reuniu com todos os comandantes, em todos ela falava assim: os Estados Unidos apoia a democracia brasileira e a urna eletrônica brasileira. Os Estados Unidos não vão admitir golpe. Os Estados Unidos não vão admitir contestação do resultado da urna eletrônica. Ela falou claramente, inclusive, pro Braga Neto. Com o Braga Neto, que na época ele era um super ministro lá do Bolsonaro, ela reuniu várias vezes com o Braga Neto e falou para ele: ó, nós estamos de olho, hein? Nós estamos de olho. Então, o Lula, calma que agora presta atenção que eu vou continuar aqui, tá bom? Bom, muito bem. E aí, se você quiser, tá? Se você quiser e puder enviar o Crucifix para capetinha10k@gmail.com, você vai estar ajudando o canal aqui, e eu agradeço qualquer valor que você enviar aqui, ó, para essa chave Pix aqui, tá bom? É o que nos paga, gente, é o que nos financia. Esse aqui é o nosso trabalho. Somos artistas, tá? Então, uma maneira da gente se manter é o Pix, o Crucifix de qualquer valor. R$6, 66 centavos, R$66,66, R$66,66, tá bom? Então, por favor, nos ajude, que é o que nos mantém aqui a produzir vídeos. Esse é o nosso trabalho. A gente não tem lei Rouanet, nós não temos lei Paulo Gustavo, não temos nada. Não temos patrocínio, não temos nada. Temos apenas o Crucifix, o Pix que vocês mandam, tá bom? Muito obrigado. Ó, capetinha10k@gmail.com. Muito obrigado. E aí, amanhã a gente publica põe o nome de vocês na listinha de colaboradores, de gente que ajuda o canal do Mano Viewer aqui, tá bom? Muito obrigado. Então, é isso aí. Deixa eu subir, continuar aqui, gente. Obrigado, Patrícia Ambiente. Botou aqui a minha chavezinha aqui, capetinha10k@gmail.com. Muito obrigado a vocês que apoiam e ajudam. E vamos lá. Estão falando que o Lula deve, né? Estão sabendo da tarifa de 50% que o Trump impôs ao Brasil, né? E estão falando que o Lula deveria sair do BRICS e se humilhar, pedindo: por favor, Trump, não moleste os exportadores brasileiros, me crucifique, mas poupe a burguesia bilionária do Brasil, poupe os bilionários do Brasil, poupe, mas me mate, me taque no fogo, me cozinhe em fogo brando, né? É isso que querem que o Lula faça, mas se o Lula fizer isso, o Trump vai aceitar, vai topar, mas na hora H ele vai falar: mas eu não vou tirar essa tarifa de 50%, eu não vou abaixar as tarifas, because you're not a good guy, né? Ele ia falar uma porcaria dessas assim, né? O duro é que o Lula não estava se esforçando com o BRICS, né? Porque a mágoa do Trump é o BRICS, né? E em 2024 teve a cúpula do BRICS em Kazan, no Tartaristão, um país dentro da Federação Russa, e estavam todos lá, menos o Lula. A desculpa foi que ele havia escorregado no banheiro, caído de costas e batido a cabeça. Ficou usando um chapéu o tempo, um mês ficou usando chapéu. O Lula até mandou uma foto do curativo para provar que ele não mentia, mas o Putin e o Xi Jinping não gostaram não. Não acharam legal não o Lula ter faltado, tá? Quando trouxe a cúpula do BRICS para o Rio de Janeiro, agora em 2025, em julho, o Xi e o Putin não vieram. E ainda criticaram, porque foi o Lula que armou essa cúpula, essa reunião, e deveria ser feita no final do ano e não em julho. Tá? Isso porque Lula põe fé na COP30 em Belém em novembro, que seria no final do ano. Então, para não encavalar, ele achou melhor separar, fazer em julho. E aí o Xi Jinping e o Putin falaram: vai te catar, Lula, eu tenho que fazer, eu tenho um país para governar, tenho uma guerra para fazer, né? Eles falaram isso. Acontece que o Lula ainda queria reaver a simpatia dos Estados Unidos, né? Queria convencer o Trump: ô Trump, pô, vamos ser brother, né? Mas o timing não foi bom. Apareceu no BRICS o debate da moeda única, né? A moeda BRICS, lembra, gente? E a desdolarização.
Quando se faz o comércio internacional, todas as compras são pagas em dólar. O Brasil, ao vender, converte seu preço em dólar. E quando a China compra, converte o preço do dólar em yuan. Isso encarece o preço e a conversão se faz no sistema bancário chamado dos Estados Unidos, chamado SWIFT bancário. Todos os acordos de bloco, União Europeia e Mercosul, tentam usar moedas locais, eliminando a conversão em dólar, né, para baratear as vendas. O BRICS no começo era assim, era só dar para se livrar do dólar. Mas aí a China cresceu, né, e começou a preocupar os Estados Unidos. Porque se o BRICS ele cria uma moeda própria e desdolariza, ele demole, tá? Ele derruba o SWIFT bancário dos Estados Unidos. Muito bem. O Lula é um pequeno homem diplomático por estar no BRICS, rejeitar a guerra da Ucrânia, ser mal agradecido aos Estados Unidos e continuar no BRICS e cortar relações com Israel enquanto continuar a guerra na faixa de Gaza. Mexeu com o Benjamin Netanyahu, amigão do Donald Trump. Mexeu com o vespeiro, né? Por isso que o Trump faz esse embargo. Tarifa de 50% não é uma mera tarifa, é um embargo. Embargo se faz na guerra, numa guerra contra um país. Então, com isso, o Donald Trump fez uma guerra contra o Brasil. Tratou o Brasil como se fosse um inimigo. E lembra para vocês que eu disse que o Lula é agradecido aos Estados Unidos, né? E expliquei por quê. Não é por causa do Bolsonaro, não. Ninguém acredita nisso. Nem o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que todos os dias manda ameaça lá. Mas o que assusta ele, porque ele fica fazendo esse teatrinho aí de Estados Unidos vai invadir o Brasil, vai acabar com a empresa, as exportações brasileiras. Ele fica fazendo esse cirquinho aí, porque ele está morrendo de medo de ver o pai dele preso, né? Então, o motivo é outro, e eu coloquei lá nos shorts, lá que eu publiquei aqui hoje de manhã. Né? Vamos lá ver, tá? O que eu falei lá? A Bolsa de Valores de Chicago, onde são negociados todos os SWIFTs bancários de grãos do mundo, tá? Todos os grãos, cereais produzidos, cereais e leguminosas, né? O que são grãos? É soja, é milho, é trigo, é arroz, é café, né? Grãos, tudo que é grão, é feijão, tudo que é grão e alimenta, passa, carne inclusive também entra na categoria grão, cana, açúcar, cacau, passa ali pela Bolsa de Chicago. A Bolsa de Chicago que vai fazer o SWIFT, vai cotar o preço, vai dar o preço, tá? Então, segure na cadeira. O agro brasileiro depende da Bolsa de Valores de Chicago, tá? É a Bolsa de Chicago que faz existir o agro. Não é a força do brasileiro. Não. Você vai produzir toda aquela soja, toda aquela carne da Friboi, todo o álcool e açúcar produzido aqui pela Cosan, aqui em São Paulo. Isso é cotado lá, o preço sai todo dia, assim, o preço da arroba do boi, o preço, né, o quilo da arroba do boi, não sei o que, baseado na cotação da Bolsa de Chicago. A cana de açúcar, o álcool, é Bolsa de Chicago. O café, a onça, que eles chamam de onça Troy. Quem define a onça Troy, né, o peso, onça Troy é 1 quilo e menos de 1 quilo, tá? Onça Troy é a Bolsa de Chicago. Então, assim, se a cotação do preço do café tá baixo, não vale a pena plantar café. O produtor brasileiro para de plantar café. A soja, se a tonelada da soja cair, não tem por que plantar a soja. Acaba o agro. Se o preço vai plantar o quê? Tem que plantar outra coisa. O que é que vocês querem, Bolsa de Chicago? A Bolsa de Chicago é que diz o que eles querem e o que eles não querem. Queremos agora algodão. Aí toca tudo o agro produzir algodão.
para a Bolsa de Chicago. Entendeu? Né? Se teve uma época que o café não valia nada, gente. A Bolsa de Chicago que falou, não, vamos baratear. Sabe uma coisa que não vale a pena plantar hoje em dia? Milho. O milho está despencando. Então todo mundo lá no Paraná produz milho, vai trocar. Eles vão começar a produzir outra coisa, vão produzir sorgo, vão produzir outra coisa. Até trigo eles tentam produzir, porque não vale a pena. Soja começa a cair, não vale a pena, vão parar de produzir soja. Lá em Goiás, Mato Grosso, está cheio de plantação de soja. Se cair o preço, aí não tem mais plantação de soja, tá? Então, vamos lá. O motivo é outro, eu falei, né? A tarifa do Trump é simplesmente... o que eu tenho que falar para vocês, né? Então, a Bolsa de Valores define, né, o valor do preço da commodity. Que commodity? É café, soja, milho, carne, suco de laranja. Eles ficarão mais caros. Os Estados Unidos vão ter prejuízo? Não vão. Não vão. Tá? Os preços estão despencando, está ficando barato. E o comércio vai continuar. Os Estados Unidos vai continuar comprando. O prejuízo vai ser pro produtor, vai ser para o Brasil. A tarifa do Trump é simplesmente jogou um elefantão assim no meio da sala, o elefantão está destruindo a casa do brasileiro. O elefante não está lá nos Estados Unidos, está aqui no Brasil. Essa tarifa quem paga é o Brasil, tá? A conta é debitada do café, do suco de laranja, da cana, da soja. Tá? E sabe por quê? Vou dizer, tá? O brasileiro vai vender, ele não vai parar não. Ele vai meter no navio e vai chegar lá nos Estados Unidos. Só que a semente de soja, por exemplo, ela é dos Estados Unidos, tá? Quem faz a semente de soja? A Bunge, né? Singenta, que são o quê? Empresas dos Estados Unidos, tá? O produtor comprou e vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Precisou comprar o defensivo, o agrotóxico, porque senão a lagarta come e o bichinho come lá. De onde que é esse agrotóxico, esse defensivo? Dos Estados Unidos. E aí o produtor tem uma fazenda e ele, né, a terra, latifundiário e tal, não sei o que, bonito. Ele assina um contrato com os Estados Unidos. Aquela soja lá não é dele mais, é dos Estados Unidos, tá? O contrato só diz assim, você vai ganhar tanto, de acordo com a cotação tal, não sei o que. Quando o Trump põe essa tarifa, adiciona essa tarifa, o contrato não vai falar assim, bom, Estados Unidos, você, comprador lá dos Estados Unidos, você vai pagar. Não, isso é ônus do produtor. O produtor nunca iria imaginar, no comércio e na boa-fé, que um demônio laranja iria inventar um negócio chamado tarifa alfandegária. Tá? As tarifas eram baratinhas, eram mínimas, faziam um acordo, conversava. O Trump não quer nem conversar, tá? Com os outros presidentes, sentavam, nossa, a tarifa alfandegária tá cara. O Trump não quer conversar. Por que ele não quer conversar? Porque ele tá bravo? Porque ele não tem razão, gente. Porque o motivo não é Jair Bolsonaro good guy, he's good guy. Não é. É jogar um elefante tarifário na sala do brasileiro, o brasileiro vai ter que pagar e ele vai ter que pagar. Porque ele pediu financiamento para o banco, ele fez empréstimo e ele tem que pagar. Tá? Ele tem uma conta com a Singenta, com a Bunge, com a Rondap e ele tem que pagar. Ele vai pagar nem que tenha que dar as terras do tataravô dele, Bandeirante, que deu aquelas terras lá. O primeiro gaúcho que foi lá no Mato Grosso lá e grilou as terras indígenas e florestas virgens lá do Mato Grosso do Sul, lá da Amazônia,
vai ter que estar tudo bonitinho, regularizado. Hoje vai ter que dar para a Singenta, vai ter que dar para o banco, vai ter que dar para a Randap para pagar as contas, né? É isso que o Trump fez, tá? A troco de quê? A troco de encher o saco, gente. A troco de provocar, a troco de moleque, tá? O agricultor pode vender para a China? Não pode. Não pode. Vamos vender para a Rússia? Não pode. Não pode. Não pode. Tá, tem um contrato. O agro tem um contrato. E uma coisa é brigar com o PT. Uma coisa é brigar com o sem-teto do PSOL, com o MST. Joga lá a polícia militar lá. Manda a polícia militar, põe num bandeirante, manda lá para os Estados Unidos, lá para Washington, lá invade Washington e aponta um Taurus, um calibre 38 Taurus na cabeça do... Vê se... Vai lá. Cata lá todos aqueles aposentados lá da escola cívico-militar, vocês vão invadir o plano... Kid Preto, pega o Kid Preto lá, invade lá os Estados Unidos lá e tenta matar o Trump lá. Vai, Kid Preto. Né? Então, o que você acha? Tendências esquisitas. Defina tendências esquisitas, tá? Então, o agricultor não pode vender a soja, o álcool, a laranja e o café para a China, porque isso já está contratado já. Ele tem que entregar para os Estados Unidos mesmo e pagar o ônus. Pagar todas as tarifas inerentes, tá? Tá no contrato isso. Ele tem que, o fazendeiro tem que cumprir o contrato. Acabou, tá? E vai falir, vai quebrar. E aí, quebrou. Então, o que não adianta, gente? Daqui 3 dias vai ter essa tarifa. Aí nós vamos ver uma quebradeira para todo lado. Aí não tem o que fazer. Ai, Lula, não sei o que. Gente, quem assinou o contrato foram os fazendeiros. Um por um assinou o contrato. O que o Lula vai fazer? Ele pode mandar aqui de preto lá, forçar o Lula... o Trump ia esquecer, né? Devolver esses dólares pro produtor que vai perder esse dinheiro aí, tá bom? BRICS e terras raras, é isso que ele quer. Sim, né? Eu falei ontem sobre terras raras aqui, né? Que o Brasil pode ser a Arábia Saudita, mas se for burrinho, que nem esses produtores do agro aí, de assinar qualquer papel que os Estados Unidos dá, aí não vai ter terra rara que torne o Brasil um Emirados Árabes, né? A gente tem que ser mais esperto, né? Tem que deixar de ser bobinho, né? Então, essa live aqui, que eu publico a live do Capetinha, é para falar assim, brasileiro, seja menos bobinho, tá bom? Seja menos bobinho. O que é? Lula vai soltar um plano para reembolsar igual 29 e comprar no café. Ah, tá, que teve lá na Velha República, né? Pois é. Bom, vai taxar 50% e vai ser 50%, viva com isso. O Brasil nunca será um Estado americano, né? É por isso. É preferível isso aqui ser colônia. Tá? É preferível que o Brasil seja colônia, porque se você botar o Brasil num status de Estado norte-americano, é muita honra, não merece ser. Igual o Japão, gente, para tornar o Brasil igual ao Japão, os Estados Unidos cuidar disso aqui, não querem ver o quê? Aquele país, como diria o ex-juiz, atual senador, atual deputado, um país cheio de anões diplomáticos, né? Ele incluso, né? Sérgio Moro incluso, né? Então, assim, Estados Unidos fala que eu querer aquele povo pro meu lado, nem tá louco. Bom, falando ainda em pequenez diplomática, o Volodymyr Zelensky, tá? Peraí, deixa eu beber uma água aqui, peraí. O Volodymyr Zelensky encheu a paciência do Lula para ter apoio do Brasil na guerra contra a Rússia, lembra? Tá? Zelensky queria que o Lula falasse na cara dele que a Rússia estava certa em invadir a Ucrânia. Você é amigo dos russos, Lula? Você é amigo? Fala na minha cara que ele pode invadir a Ucrânia. Fala. E o Lula virava para ele, Zelensky, companheiro Zelensky, eu queria que vocês dois parassem de brigar. Eu queria que vocês fizessem a paz, né? O Zelensky fazia assim, na cara do Lula, assim, né? Ria na cara do Lula, tá?
O Zelensky teve apoio total do Ocidente. Artistas apoiaram a causa da Ucrânia. A comunidade LGBTQIA+, apoiou e apoia, porque a Rússia aprovou leis homofóbicas, né? Homossexualidade é crime na Rússia. Muitos trans, gays, lésbicas vieram para o Brasil, inclusive, né? Aqui onde eu moro, tá cheio de russo, gente. Tem lésbica russa aqui. Eu conheço uma mulher lésbica, inclusive o filho dela foi aluno meu. A gente apelidava ele de Russinho, né? Precisa ver que belezinha de menininho. E talentoso, nossa, e os russos são muito inteligentes, viu? Nossa, marca a bobeira de deixar russo entrar aqui no Brasil, eles tomam conta aqui do Brasil, hein? Vocês pensam que são burro, que nem a Zoe, a cubana lá, a Zoe Saldanha, lá, Zoe, não, a Zoe Melendez lá, que virou vereadora lá em São Paulo. Gente, um russo na Câmara, Deus que me perdoe, toma conta do Brasil, hein? Tá, meu Deus do céu, os caras, quando você vê, já comprou o Acre inteiro, vira a nova Rússia lá. Daí ele entra com uma lei lá, eu queria que tornar o estado, o antigo estado do Acre em Nova Ruskaya. Novoruskaya, né? Vamos transformar Acre em Novoruskaya. Amapá seria Novoruskaya Siberian. Martins, Rafael Torquato, Zoe Martins. Não, meu russo é o bicho, gente. Cai o queixo aqui de ver os russos aqui, sabe? Bom, então tá lá o Lula, né? Apoiando, né, o russo, tá? Acontece que o LGBTQIA+, tem que prestar atenção numa coisa, tá? Não existem leis que permitam casamento entre parceiros do mesmo gênero na Ucrânia. A Ucrânia é conservadora e homofóbica, cara. Eles simplesmente não fazem propaganda, não criaram um sistema jurídico homofóbico como na Rússia. E aí, aproveitando que o Zelensky é oportunista, por isso que eu falo que ele é rato de marketing, tá? Ele criou um emblema gay, tá? Todo mercenário estrangeiro que lutar na Ucrânia, ele poderia colocar um emblema no ombro, que é um unicórnio, gente. Eu vi o distintivo lá, assim, tem espaços de velcro, aí você cola o distintivo, é um escudo dividido no meio, e no meio desse escudo tem um unicórnio, lindo pra caramba o emblema, ele brilha, assim, sabe? Ele é fosforescente, então os gays se tornam alvos visíveis na frente de combate, porque ele tá lá escondido no meio da mata, fica brilhando, assim, um unicórnio no meio do mato, assim, né? Tá tudo camuflado lá e o emblema fica brilhando lá. O russo só aponta assim, mata um gay, um mercenário e um soldado, um cara mercenário lutando pela Ucrânia. Mata 3 problemas, eles resolvem 3 problemas com um tiro só, né? Então, assim, tomem cuidado, LGBTQIA+. Na Alemanha tem lá a parada gay, eles levantam bandeira da Ucrânia lá. Ridículo, tá? É ridículo. Gente, pesquisa. Estudar, eu falei no começo, Sérgio Moro não gosta de ler. Leiam, pelo amor de Deus, gente. Leiam, estudem, pesquisa, investiguem, tá? Façam suas investigações, tá? Rafael M. Torquato, é a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. Tomem cuidado com isso, tá? Tomem cuidado. Né, o Islão é homofóbico e o israelense, ele é pró-LGBTQIA+. Tá bom, então vamos lá, vamos com calma, tá? E aí, né, o que mais a Ucrânia está fazendo? O Zelensky, ele já expirou o mandato dele, tá? E não promoveu novas eleições. E continua no cargo como um ditador, tá? E está fazendo o recrutamento forçado desde o começo da guerra.
de jovens ucranianos e quando morrem não está pagando indenizações. Ele está mandando esconder os corpos e diz que ainda estão lutando. Agora deixou de pagar as indenizações e os soldos por mortes de mercenários. Enquanto promete uma experiência de aventura na guerra para brasileiros, jovens estão indo para lá lutar e imediatamente são enviados para a frente de batalha, no meio do fogo de bombas e mísseis russos, tá bom? Então, é isso por hoje na live do Capetinha. Gente, eu vou dar um despedir aqui da live no YouTube, tá? Beijo, gente, até a próxima live, né? Mano, viewer, dá um tchau aí, tchau. Obrigado.